Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Stacey Castor e os seus dois maridos. Como sempre, eu preciso indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são drogas, alcoolismo, envenenamento, ataque cardíaco e suicídio, ok? Stacey Daniels nasceu no ano de 1967 em Clay, em Nova York, nos Estados Unidos. Desde jovem, ela sonhava em ser advogada. Ela estava focada nessa carreira até que aos 17 anos de idade, ela conheceu seu futuro marido, Michael. Michael Wallace se apaixonou por ela no momento em que a viu, e 3 anos depois, eles se casaram. Michael e Stacey tiveram 2 filhas com 3 anos de diferença, Bree e Ashley. Bree era mais apegada ao pai e a Ashley era mais apegada à mãe. No geral, eles eram uma família normal. A Stacey estava focada em cuidar da casa, ela desistiu de fazer faculdade, qualquer coisa assim, simplesmente para cuidar da família. Então ela planejava ser dona de casa, mas infelizmente o Michael não estava ganhando muito dinheiro com o seu emprego como mecânico, então ela precisou trabalhar também. Ela trabalhava em um hospital, no despacho de ambulâncias. Bom, problemas começaram a surgir quando o resto da família soube que o Michael vinha bebendo bastante e usando drogas. A Stacey também suspeitava que ele estivesse traindo ela. Em dezembro de 1999, ela já havia sugerido o divórcio, mas eles decidiram esperar até o ano seguinte, principalmente por causa do Natal. Eles queriam que as crianças tivessem um Natal feliz, um Ano Novo feliz, sem se preocupar com o divórcio dos pais, né? Porém, outro problema surgiu quando o Michael ficou super doente no fim daquele ano. Durante semanas ele estava muito mal, com sintomas de gripe, febre, tontura, vômito. Ele foi ao médico que, acreditando ser uma virose, receitou o de sempre, sabe? Remédios, descanso, beba bastante água, mas não estava funcionando. Na véspera de Natal ele passou muito mal, a família precisou levar ele para cama, ele não estava bem de saúde. Michael faleceu enquanto dormia no sofá de casa aos 38 anos de idade, no dia 11 de janeiro do ano 2000. A causa da morte foi presumida como um ataque cardíaco, o que foi um choque. Ele era um cara saudável, tirando toda aquela doença que ele teve no final do ano, né? Mas ele não tinha problemas cardíacos, tinha só 38 anos de idade. Mesmo assim, a família não pediu por uma necrópsia nem nada disso, todos viram ele passando mal várias vezes, então não viram necessidade. Stacey e as filhas ficaram com o seguro de vida dele de $50 mil. Elas foram pra Disney naquele verão e seguiram em frente. Pouco tempo depois, a Stacey conheceu David Castor. Ele era empresário e tinha um filho do seu primeiro casamento, um cara que já era adulto, não interferiu nem um pouco no relacionamento, mas ele tinha um filho, isso é importante. Os dois se casaram, Stacey e David se casaram em agosto de 2003 e pareciam se gostar bastante. As meninas, a Ashley e a Bree, não gostavam muito dele, não se davam muito bem com ele, mas aceitavam porque viam que a mãe estava feliz. Isso até agosto de 2005. No seu aniversário de 2 anos de casamento, David queria levar a Stacey em uma viagem, talvez uma segunda lua de mel. Ele queria uma viagem assim de 1 semana ou mais. Mas a Stacey recusou porque não queria que as filhas se sentissem deixadas de lado, de acordo com ela. O David aparentemente ficou bem ofendido com isso. Eles tiveram uma discussão enorme que terminou com ele se trancando no quarto com uma garrafa de bebida. Isso, mais uma vez, de acordo com a Stacey. Bom, ela também disse que ele acreditava que ela planejava deixá-lo e disse que ela se arrependeria disso, mas ela não planejava deixá-lo, mas aparentemente ele acreditava que era isso que ela ia fazer. Horas se passaram, ele continuava trancado no quarto e na manhã seguinte o chefe do David no trabalho ligou para Stacey perguntando por que ele não foi trabalhar, porque ele não atendia o celular, o que estava acontecendo. Ela ficou preocupada e disse que o David andava meio mal e decidiu ligar para emergência. Police Communications, can I help you? My name is Stacey Castor. My husband didn't show up to work this morning. I don't know what's going on. I'm just getting a little concerned because I haven't talked to him since 5 o'clock in the morning on Sunday when he locked me out of the bedroom. Has he ever mentioned hurting himself or harming himself? Well, Friday night when we were arguing, he told me to get out, take my kids and get out. I could leave, and then 5 minutes later he said if I left he would make me sorry. I would be sorry if I ever left him. No dia 22 de agosto de 2005, policiais arrombaram a porta do quarto, que sim estava trancada, e encontraram o corpo do David. Ele estava nu,
na sua cama. A principal teoria, a princípio, era de que ele teria cometido suicídio, mas não tinha nada no quarto que realmente indicasse isso, a não ser 2 copos na mesinha de cabeceira, um com uma bebida verde estranha e outro com restos de suco de cranberry. Também tinha uma garrafa de suco de cranberry e a garrafa de whisky do David, né? Havia também um rifle debaixo da cama e uma garrafa de anticongelante jogada debaixo da cama. Anticongelante é um produto normalmente usado em carros ou em outras máquinas que funcionam com calor, impede que o motor congele. É um produto extremamente tóxico, não deve ser consumido pelo ser humano. Em pequenas quantidades ele pode gerar vômito, calafrios, uma queda no sistema imunológico, mas em altas quantidades ele pode levar à morte. Ele tem um sabor doce, difícil de identificar, então muitas pessoas de má índole usam ele como veneno. Não pode beber, gente. No cesto de lixo do banheiro da família havia um treco de rechear peru, que eu não sei como é que fala em português, mas parece um conta-gotas gigante, que aparentemente é um negócio usado para rechear aves quando você cozinha elas. Parecia ter sido usado para misturar o anticongelante na garrafa de whisky do David, aquela que ele tinha bebido e que estava na mesinha de cabeceira. A Stacy e as suas filhas ficaram chocadas com isso tudo. Elas não imaginavam que ele teria cometido suicídio depois de uma discussão sobre uma viagem qualquer. Mesmo assim, a Stacy disse para a polícia que imaginava que isso tinha acontecido, que ele estava muito quieto, se trancou no quarto e etc. Amigos e família acharam tudo isso muito suspeito, não só não acreditavam na ideia de suicídio, como sabiam que o David tinha um rifle em casa, ele certamente usaria o rifle, seria bem mais rápido do que se envenenar com um anticongelante, sabe? É uma morte bem mais dolorosa também. Policiais pensaram a mesma coisa. Os objetos que continham anticongelante foram todos levados para o laboratório e foi confirmado que as impressões digitais no copo pertenciam tanto ao David quanto à Stacy. Então, uma necrópsia deveria ser feita. O perito determinou a causa da morte como suicídio, o que eu achei bem estranho, todo mundo achou bem estranho, porque havia traços de anticongelante e também de veneno para ratos no seu organismo, o David. Por que o perito declarou a morte como suicídio? Eu acho que deveria ter sido envenenamento. Eu não sou profissional aqui, né? Bom, mas os detetives decidiram que manteriam o caso em aberto e continuariam investigando, porque aquilo não parecia nem um pouco com um suicídio. Houve um velório e o David foi enterrado logo ao lado do Michael Wallace, o primeiro marido da Stacy. Quando o testamento do David foi lido para a família, foi descoberto que ele havia deixado tudo para ela, pra Stacy. O que foi bem esquisito, porque como eu disse, ele tem um filho adulto, os dois tinham um ótimo relacionamento, os dois eram super unidos, com certeza teria deixado no mínimo uma herança, alguma parte dos seus bens pro seu filho, né, seu primeiro filho, seu único filho. Tudo foi deixado pra Stacy, isso era bem suspeito. Mais uma vez, Stacy recebeu o dinheiro, o seguro de vida e etc. Ela começou a reformar sua casa, ela comprou presentes para suas filhas, ela seguiu em frente rápido demais, como se já tivesse feito isso antes, porque ela já tinha feito isso antes. Detetives decidiram investigar melhor a morte do Michael, o primeiro marido dela. Foi daí que nasceu a teoria de que os dois homens podem ter sido mortos da mesma maneira, envenenados por anticongelante. Para confirmar, o corpo do Michael foi exumado e sim, havia anticongelante no seu organismo. E é muito interessante mesmo, depois de anos, é possível identificar anticongelante no corpo humano, porque ele cristaliza dentro de você, ele deixa cristais. Muito interessante, eu não sabia disso. Bom, agora que a gente tem um padrão, né? 2 maridos mortos da mesma maneira, era necessário investigar melhor tudo isso. Stacy foi interrogada pela primeira vez em 2007, 2 anos depois da morte do David. Um policial que estava interrogando ela, ele foi muito inteligente. Foi assim que eles pegaram ela. Um policial perguntou em que copo ela se lembrava de ter visto suco de cranberry. Só isso, uma pergunta muito simples. Ela respondeu: quando eu coloquei o anticongelante... Ela disse que colocou anticongelante no copo. Essas foram as palavras dela. Aí ela surtou, ela disse que ia chamar um advogado e foi embora. Mas, né, é o suficiente, eles tinham gravado isso. Ela realmente disse que colocou anticongelante num copo. Era o suficiente, ela seria
investigada. Os policiais tinham uma semi-confissão, né? Eles decidiram observá-la durante alguns dias e também conseguiram um mandado para colocar escutas nos telefones da casa dela, telefone fixo, no caso, né? As filhas estavam apoiando a mãe no início, mesmo com todas essas evidências. Obviamente é muito difícil acreditar que a sua mãe matou alguém, principalmente o seu padrasto ou o seu pai, né? Pessoas muito próximas. Mas foi bem difícil para as meninas aceitar isso. Um dia, depois de descobrir que as duas tinham sido entrevistadas pela polícia, as duas filhas, a Stacey telefonou para Ashley. A Ashley era a filha mais velha, ela estava indo para a faculdade na época e, lembrem-se, o telefone da Stacey estava com escutas, então a polícia sabia o que ela vinha fazendo. Ela chamou a filha para beber um pouco e conversar. Faz tempo que a gente não se vê. Ok. Ashley foi à casa da mãe, bebeu com ela e foi envenenada. Sim. Durante alguns dias a Stacey chamou a filha para beber ou para tomar um café em casa, ofereceu bebidas misturadas, a maioria com sabor doce, e todos esses dias a Ashley acordou um pouco doente, um pouco enjoada, um pouco fraca, achando que era só uma ressaca ou então só um resfriado, estresse, né, da faculdade, mas não. Uma noite Stacey ligou para a ambulância dizendo que a sua filha havia tomado uma overdose de pílulas com vodka e estava vomitando. My daughter is taking pills. She's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. She's conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Oh, she's throwing up. Ashley. No seu quarto, a sua irmã, Bree, encontrou uma carta. Essa carta havia sido digitada no computador e impressa na casa delas mesmo, não tinha nenhuma pontuação e era bem estranha. Algo que eu não vi é se alguém olhou mensagens ou textos escritos pela Ashley pra ter certeza, tipo, se era assim que ela escrevia, se ela era uma pessoa que usava pontuação quando escrevia, mas eu não encontrei nada sobre isso. Mas nessa carta a Ashley confessava ter matado o pai. Ela disse que também foi ela quem envenenou o David. Ela descreveu que colocou anticongelante no Gatorade do pai. Aparentemente ele bebia Gatorade quando ficava doente. E ela colocou anticongelante na bebida em 1999. E ela também disse que no caso do Michael, ela misturou veneno para ratos e anticongelante na sua bebida. E a gente sabe que realmente tinha veneno para ratos e anticongelante no corpo do David. E não, essa informação não tinha sido liberada para o público ainda. Por fim, ainda nessa carta, a Ashley dizia que cometeu suicídio porque não podia viver com a culpa e também não podia ver a sua mãe sendo acusada de todas essas coisas. Mas eu acho que vocês já estão imaginando aqui, nada disso era verdade. Não foi isso que aconteceu. Ashley foi envenenada e ela sobreviveu. Quando acordou no hospital, os policiais a questionaram e ela disse que a sua mãe ofereceu uma bebida para ela na noite anterior, uma bebida bem forte que a fez desmaiar e aí ela acordou no hospital. Ela negou ter escrito uma carta, negou ter tentado cometer suicídio e, é claro, também negou ter matado o pai e o padrasto. Ela não fez nenhuma dessas coisas. Stacey Castor foi presa como suspeita de duplo homicídio e tentativa de homicídio. Infelizmente, como a maioria das evidências era circunstancial, ela não poderia ser julgada pela morte do seu primeiro marido, o Michael, mas ela ainda seria julgada pela morte do David e a tentativa de assassinato da sua filha Ashley. Mesmo depois de presa, ela continuava com essa história de que foi a Ashley, que a Ashley só negou tudo porque sobreviveu à tentativa de suicídio, o que é bem difícil de imaginar, né? Principalmente quando a gente se lembra que a Ashley tinha só 12 anos quando seu pai faleceu. Uma menina de 12 anos estava pensando em colocar anticongelante na bebida do pai? Eu acho que não. No seu julgamento, Stacey se declarou inocente. Ashley, Bree, outros membros da família testemunharam contra Stacey. As duas meninas estavam exaustas, estavam destruídas, como vocês devem imaginar, tendo que ir contra a mãe, isso já é uma coisa muito dolorosa, mas perceber que a sua mãe tentou te matar, ou então tentou matar a sua irmã, para acusá-la de assassinato, deve ser bem difícil, né? Deve ser uma coisa muito traumática. How can you hate someone and love them at the same time? I just wish that she would say sorry for everything she did. Mas
A promotoria tinha todas as evidências necessárias, eles também eram bem dramáticos e bem convincentes. E no ano de 2009, Stacey Castor foi considerada culpada, sentenciada ao mínimo de 54 anos de prisão, com a possibilidade de prisão perpétua. A Stacey faleceu aos 46 anos de idade na sua cela em junho de 2015. A causa da morte foi um ataque cardíaco. E foi isso, pessoal. Essa é a história da Stacey. A gente tem visto bastante envenenamento aqui no canal nos últimos dias. Eu não faço isso de propósito, eu não coloco eles juntos de propósito, mas eles acontecem. Uma coisa que eu esqueci de anunciar, mas eu vou anunciar agora, é que semana que vem a gente começa o nosso especial de Dia dos Namorados. Semana que vem ou essa semana, eu tô muito perdida, mas tá vindo o especial de Dia dos Namorados, ok? Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada, Tati Pereira, Caroline Silva e Elicácia Queiroz de Brito por serem membros do canal. Muito obrigada, gente. Se você gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo, ou se você prefere dar só uma gorjeta, você pode clicar no Valeu, ou você pode mandar um Pix, que vai estar passando aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir. Redes sociais vão estar na descrição e o canal de vlogs está aparecendo aqui do lado da minha cara. É isso então, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!